Então, vamos lá. Boa noite a todas e todos. Primeiro eu quero agradecer o Estevão, que é o presidente aqui da ANAM, né, da Associação Nacional da Advocacia Negra, pelo convite de estar fazendo essa fala, para deixar aqui, para a gente conversar um pouco sobre essa questão da mulher negra, do feminismo negro aqui no Brasil. Quero lembrar a todas e todos para respeitar a quarentena, ficar esse período que é necessário da gente ficar em casa, né? Seguir as recomendações aí do Ministério da Saúde, lavar as mãos, usar álcool gel e a gente se cuidar um pouquinho mais, né? Bom, a minha fala vai ser no sentido da gente conversar um pouquinho sobre a questão do feminismo negro e mercado de trabalho nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Então, quando a gente fala em relação ao feminismo negro, a gente está tentando entender um pouco como que a gente pensar a sociedade, pensar as nossas relações a partir de outras estruturas, a partir de outras dinâmicas que não são essas que estão postas, né? E essa discussão, ela surge no âmbito ou no contexto das mulheres negras, que é justamente para a gente começar a repensar como que a gente se organiza socialmente e como que a gente pode romper com esses eixos de dominação, de subordinação, eixos dos quais se constituíram a nossa sociedade e que colocaram aí as mulheres negras numa situação de subordinação, né, em diversas dimensões aí da nossa vida cotidiana. Especificamente em relação ao mercado de trabalho, o feminismo negro ele vem primeiramente no sentido de denunciar essas estruturas, né, que nos colocam nessa situação de subordinação. Se a gente for pegar hoje dados do IPEA, do IBGE, a gente vai ver que a dificuldade para as mulheres ingressarem no mercado de trabalho, as mulheres negras, né, ingressarem no mercado de trabalho e se manterem nesse mercado de trabalho, não tem uma relação direta com a questão da formação educacional, a formação profissional, mas não é só isso que vai garantir essas mulheres de conseguirem se estabelecer de uma melhor forma, né, nessas relações de trabalho. Então, o feminismo negro, além desse caráter de denúncia, ele também tem um caráter propositivo, né, da gente repensar aí como é que essas mulheres vão conseguir se organizar socialmente e se estabelecerem. Minha formação toda na área da administração, tenho graduação, mestrado, doutorado em administração, fiz doutorado em administração na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fiz um período de estágio na Universidade do Quebec, no Canadá, onde fui estudar um pouco essa questão das práticas de organização. Hoje eu sou professora na Universidade Estadual de Maringá, no Departamento de Administração. Eu também estudo essa questão da gente repensar essas configurações do mercado de trabalho a partir da questão das mulheres negras, né? Então, atualmente eu trabalho dentro de um projeto que a gente está tentando formar um banco de dados ou formar uma rede de articulação entre as mulheres negras empresárias para a gente conseguir estabelecer algumas cadeias produtivas que atendam às demandas dessas mulheres e consigam efetivar, né, uma lógica de organização de cadeia produtiva que seja adequada e que consiga incorporar as demandas das mulheres negras que a gente tem no mercado de trabalho. Então, quando a gente vai falar sobre a questão do feminismo negro no mercado de trabalho, a gente está pensando justamente isso. E justamente nessas condições que nós estamos vivenciando hoje, que mecanismos que a gente pode estabelecer para garantir não somente renda para as mulheres, mas conseguir estabelecer uma cadeia de produção que elas consigam se sustentar e consigam transformar essas relações de produção e de consumo, né? E aí, por isso da importância da gente começar a debater aonde que a gente coloca o nosso dinheiro, vamos dizer assim, né? De onde que ele vem e aonde que a gente coloca esse dinheiro. Então, quando a gente vai falar sobre essa questão das mulheres negras, é importante a gente começar a pensar onde que a gente está colocando o nosso dinheiro, de quem a gente está comprando, né? Como é que a gente vai fazer esse dinheiro circular aí dentro da nossa comunidade local, que em geral é onde que essas mulheres negras estão atuando.
Um dos resultados bem interessantes que a gente tem conseguido das nossas pesquisas, a gente conseguiu desenvolver um estudo bem grande na região metropolitana do Rio de Janeiro, para observar que, primeiro, essas mulheres negras, né, elas não conseguem inserir os seus produtos, as suas produções, tanto de bens quanto de serviços, em grandes mercados nas principais cidades do Brasil, mas elas conseguem fazer com que esses produtos, esses serviços que são produzidos por elas, eles possam circular em cadeias transnacionais. Então é muito interessante a gente observar que quanto mais o movimento negro vai se articulando, esse movimento também é capaz de constituir um círculo, um circuito de produção e de consumo que vai fazer com que esse dinheiro circule entre a população negra, né? Então, quanto mais a gente conseguir se organizar a partir dessa perspectiva de um movimento coletivo organizado, estruturado e sistematizado, a gente também consegue fazer com que esse dinheiro, né, que está nas nossas mãos, quando ele sai das nossas mãos, ele consiga também se manter dentro da comunidade negra. Isso é uma coisa muito interessante da gente pensar, e que o feminismo negro ele vem trazer para a gente, que a gente começar a pensar nas nossas práticas cotidianas, naquilo que a gente faz no dia a dia, para conseguir fazer com que esse dinheiro chegue no movimento negro e consiga se formar um circuito de produção e de consumo ali, né? Então, uma das grandes coisas que a gente tem que começar, eu acho que essa pandemia está trazendo para a gente, é como é que a população negra já é uma população que é marginalizada dentro do sistema econômico no Brasil. E com poucos recursos financeiros, a gente tem que começar a pensar como é que a gente vai fazer com que esses recursos eles circulem também dentro das nossas comunidades locais. Então, é uma coisa importante para a gente pensar do ponto de vista não só da questão da produção teórica, mas também da questão empírica do nosso trato do dia a dia, é como é que a gente vai estabelecer circuitos e mecanismos para fazer com que esse dinheiro ele circule, né, nas mãos de, efetivamente de quem precisa. Então vamos pensar assim, bom, a gente tem uma fonte de renda e a gente vai fazer, por exemplo, máscaras, que a gente vai consumir bastante de agora em diante, né? Então, ao invés da gente ir na farmácia ou ir numa grande empresa adquirir esses produtos, é necessário, por exemplo, a gente começa a pensar dentro da nossa comunidade quem que está produzindo essas máscaras e comprar as máscaras dessas pessoas. Mesmas coisas em relação a outras questões de consumo, por exemplo, eu vou fazer uma festa de aniversário, aonde que eu vou adquirir o bolo para a festa de aniversário. Então, ao invés de eu ir lá numa grande corporação ou numa grande empresa adquirir esses produtos, eu começar a fazer esse dinheiro ele circular, né, nesse mercado local, para a gente poder conseguir estabelecer esse mecanismo, né, que é começar a pensar na sustentação do movimento negro e das mulheres negras, não só do ponto de vista da representatividade, né, de ter essas mulheres em propagandas, em peças de comunicação, mas como que a gente vai fazer efetivamente o dinheiro chegar a essa população, né? Então, se for pensar no contexto hoje brasileiro, teve, por exemplo, vamos pensar aí, o governo federal tem esse programa, né, durante agora a pandemia, da questão de R$ 600. E a gente está observando a dificuldade que está sendo, primeiro, desse dinheiro chegar a essas pessoas, e o segundo, fazer esse dinheiro circular na localidade onde essas pessoas estão. Então, se o Estado brasileiro tem essa dificuldade, vamos pensar assim, de fazer dinheiro, fazer renda chegar à população negra, nós, enquanto movimento negro, e nós, enquanto mulheres negras, vamos ter que começar a pensar mecanismos de fazer renda, gerar essa renda entre nós e fazer essa renda permanecer entre nós, né? Isso é muito importante. E a gente só vai fazer isso na medida que a gente começar a pensar quais são as nossas práticas do dia a dia que são capazes de gerar renda e como é que a gente vai fazer essas práticas elas serem articuladas dentro da comunidade para fazer esse dinheiro permanecer entre a gente. Então, nessa situação de recessão econômica que a gente está entrando agora, é muito importante que a gente comece a pensar isso, né? A gente sabe que a população negra é a população mais vulnerável
e vai ser de agora em diante ainda mais vulnerabilizada em termos econômicos, então vai caber a gente, enquanto uma comunidade ou enquanto um movimento, pensar mecanismos para fazer esse dinheiro circular entre a gente. E isso só vai acontecer na medida que a gente começar a identificar, primeiro, quais são os produtos que a gente consome no dia a dia. Isso é uma coisa muito importante para a gente começar efetivamente a refletir. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu começar a anotar mesmo no dia a dia quais são os produtos, quais são os serviços que eu vou consumir no meu dia a dia. E a partir disso, a gente começar a buscar organizações, né, associações de produtores de bens e serviços que estão vinculados aí ao movimento negro, ou associações de profissionais que a gente sabe que tem aí sua maior composição como sendo de pessoas negras, e fazer esse dinheiro chegar até essa população. Então, o feminismo negro, né, a gente tem que pensar ele não somente do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista da sua capacidade de transformação socioeconômica, de transformação dessas estruturas. E esse campo ele vem discutindo muito nesse sentido, não só da gente desenvolver teorias, mas a gente desenvolver também práticas econômicas que não reforcem essas estruturas de dominação que vão colocar, então, essa população numa situação muito mais vulnerável do que outras populações, né, na nossa sociedade. E aí, uma coisa importante, né, que a gente tem que começar a refletir é justamente o impacto, né, de como que as nossas... Deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Da nossa capacidade de organização e de mobilização para fazer essa transformação econômica que a gente tanto espera. Então, a gente está aqui, por exemplo, dentro de uma associação, de uma coletividade de advogados. E aí, como é que eu vou fazer para efetivamente transformar essa realidade econômica ou da questão da estrutura do judiciário no nosso país? Então, todas as vezes que a gente pensar em alguém que precise de um serviço de advocacia, eu vou indicar um profissional que é vinculado a essa associação. Quando eu precisar de algum fornecedor, de algum material ou consumo de algum serviço, eu buscar efetivamente alguma associação ou algum banco de dados que vai me possibilitar ter acesso a essas informações. Na região sudeste, por exemplo, a gente vai ter o SEBRAE, que no ano de 2015, ele desenvolveu uma pesquisa bem grande sobre a questão dos empreendedores e dos empresários negros, e eles têm, por exemplo, esses estudos. A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro também tem esses estudos. A gente tem uma associação que chama Ethos, né, que é uma organização sem fins lucrativos das 100 maiores empresas do Brasil, em termos de faturamento, que também todos os anos ela faz uma pesquisa e ela divulga essa pesquisa para identificando quais são as empresas e as organizações no Brasil que têm, por exemplo, políticas de ação afirmativa. E aí, como é que eu posso pensar, por exemplo, da minha vida cotidiana, como é que eu vou implementar essa abordagem do feminismo negro na vida cotidiana? Vou precisar comprar uma geladeira. Entro lá, por exemplo, no site do Instituto Ethos e eu vou ver qual é a empresa do varejo que tem uma política de ação afirmativa para a população negra. Aí eu vou nessa loja adquirir esse produto. Isso, sem dúvida alguma, toma um pouco de tempo da gente, que esse tipo de informação não é um tipo de informação que ele é disponibilizado de uma forma muito fácil. Mas é algo que a gente vai ter que começar a aprender a fazer, principalmente nessa situação de recessão econômica que nós estamos, para fazer valer essas políticas de ação afirmativa e essas políticas de transformação de renda. Então, uma coisa importante para a gente pensar dentro dessa situação que nós vivemos hoje é repensar as nossas práticas de transação econômica mesmo, no sentido de incorporar todos esses debates que a gente tem em termos de raça, de racismo, de desigualdade racial, e pensar como é que as nossas transações econômicas do dia a dia, elas possam efetivamente incorporar esses pressupostos, de forma que a nossa atuação na vida cotidiana possa ser efetivamente engajada no processo de transformação dessa situação que a gente vive hoje, né? Então, acho que aqui na minha fala uma coisa importante para quem estiver assistindo ou quem tiver acesso
né, essa fala, é efetivamente a gente começar a monitorar e a identificar as empresas que foram criadas por pessoas ou por empresários negros, de uma forma que foi, por exemplo, formalizado, que tem lá um CNPJ, mas também a gente olhar essas cadeias produtivas informais, vamos dizer assim, que estão se formando aí nas periferias das cidades. E a gente começar a identificar essas cadeias produtivas aí das periferias para começar a gente, sem dúvida alguma, a transferir a renda, né? A transferir o nosso dinheiro consumindo produtos e serviços que vão estar sendo produzidos aí nas periferias da cidade. Acho que essa situação que a gente vive hoje em dia vai muito nesse sentido, da gente começar a repensar como é que é a nossa relação com o dinheiro, como é que é a nossa relação com o sistema econômico e pensar as nossas organizações aí do movimento negro a incorporar efetivamente práticas econômicas, vamos dizer assim, que vão possibilitar com que efetivamente essas pessoas na periferia elas comecem a ter contato direto com esse dinheiro para conseguir a sua sobrevivência. Efetivamente, essa abordagem, o que eu falo aqui para vocês, não é necessariamente uma abordagem de transformação do capitalismo ou da gente efetivamente reinventar ou repensar as relações de produção, mas a gente pensar na constituição de uma solidariedade racial que também perpassa uma dimensão econômica para a gente começar aí a ter esse processo de transformação social, né? Então vai ser muito importante, eu acho que de agora em diante, a gente começar a mapear essas redes de produção de consumo que estão se formando aí nas periferias da cidade, identificar os produtos e serviços que essas pessoas nas periferias elas vão estar disponibilizando para a gente e começar, sem dúvida nenhuma, não só a consumir, mas a divulgar também o trabalho que essas mulheres e que a população aí da periferia das grandes cidades tem desenvolvido para a gente conseguir ter acesso e conseguir efetivamente garantir o mínimo de rendimento para a sobrevivência dessa população. É uma coisa importante que a gente vai ter que começar a fazer. E no âmbito mais amplo, é a gente começar a monitorar efetivamente as empresas, né, que têm essas políticas de ação afirmativa e começar a consumir, na medida do possível que a gente precise, dessas empresas. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, na última pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, acho que das 10 maiores empresas no Brasil que vão ter algum tipo de política de igualdade de gênero, uma das únicas empresas brasileiras que vão aparecer nesse ranking na área do varejo é a Magazine Luiza, né? A gente não vai ter outra grande empresa do varejo que vai ter uma política efetiva de igualdade de gênero. Agora vamos imaginar a questão de política de igualdade racial. É muito pouco ainda, mas cabe a nós, né, começarmos a identificar isso e começar a consumir e começar a investir e colocar o nosso dinheiro nessas empresas que efetivamente desenvolvem essas políticas, né? Então, nesse sentido, o que a gente tem que pensar dentro do feminismo negro, que não é só uma questão de uma abordagem, é importante a gente ter essa abordagem teórica, mas é importante também a gente pensar essa capacidade transformativa que essas mulheres e que o feminismo negro vai trazer para a gente, não só enquanto um referencial teórico, mas um referencial também metodológico, um referencial de práticas que a gente pode estabelecer para a gente romper esses mecanismos de desigualdade racial no país. E sem dúvida alguma, né, um dos mecanismos importantes que a gente vai ter a partir de hoje é a questão das transações econômicas. Se a gente não colocar em pauta e não colocar em debate como que as nossas transações econômicas elas são importantes e elas vão efetivar ou não a questão da desigualdade racial no país, a gente não vai conseguir evoluir muita coisa. Então é muito importante que a gente comece a partir de agora, né? Vou repetir, é muito importante que a gente comece a partir de agora dessa situação que nós estamos a incorporar, sim, a questão de projetos políticos e econômicos, os nossos projetos que vão estar relacionados aí às nossas transações econômicas, colocar a pauta racial para pensar efetivamente o que está acontecendo aí nas periferias das cidades e pensar como que o nosso dinheiro, né, ele é um mecanismo sim, de transformação das desigualdades raciais que a gente tem no país. Acho que é importante a gente pensar isso, né?
a forma como a gente transaciona economicamente, o que a gente compra, o que a gente consome, é uma forma da gente reproduzir, né, ou dar um caráter de manutenção que acontece no Brasil em termos raciais, ou também pode ser um caminho, uma via para a gente pensar aí a questão de se reconfigurar a questão das relações raciais no país, né? Bom, acho que agora são 8h30. Eu não sei se alguém que está por aí tem alguma dúvida, quer fazer algum questionamento, algum comentário em relação a essa discussão sobre a importância da gente pensar a questão da transação econômica, das relações econômicas aí em relação à questão às desigualdades raciais que a gente tem no país, pensando aí a questão da mulher negra no Brasil, né? Também é um pouco novo para mim, é a primeira vez que eu estou fazendo aqui, fazendo uma fala pelo Facebook, assim, ao vivo, eu fico um pouco perdida, mas eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa nesse sentido, alguma experiência, mas eu acho que é importante a gente pensar isso, né? A gente começar a refletir sobre o que a gente está consumindo, mas também de quem que a gente está consumindo, né? De quais são essas empresas, quais são essas organizações que a gente está colocando o nosso dinheiro, né? E como que essas empresas, como que essas organizações, elas usam esse dinheiro, então, para combater desigualdades de gênero, desigualdades raciais que a gente tem aí no nosso país. Se vocês quiserem saber um pouco mais em relação a isso, acho que vocês podem também observarem os trabalhos do professor Marcelo Paixão, que é da área de economia lá da UFRJ. Ele tem um estudo bem grande sobre a questão dos empresários, de empreendedores negros. Inclusive ele tem um estudo que vai falar que enquanto as pessoas brancas e pardas, né, elas têm acesso a 90% da solicitação financeira num banco, uma pessoa negra vai conseguir 60%. Então hoje se uma mulher negra se uma mulher branca e uma mulher negra vai até um banco para solicitar 10 mil reais, em geral uma pessoa branca vai ter acesso a 9 mil reais, enquanto a pessoa preta vai ter acesso a 6 mil reais. Então isso impacta também diretamente aí na constituição desses empreendimentos econômicos, né? Isso é uma coisa importante. E se vocês quiserem também conhecer um pouco mais de como que as empresas brasileiras, né, elas têm atuado nesse sentido, eu acho que se vocês tiverem acesso, por exemplo, acessarem o site, o banco de dados do Instituto Etos, vocês vão ter acesso às informações e vão ver um pouco o que as empresas brasileiras estão fazendo ou não fazendo, né, em relação a isso. E também dá para vocês terem acesso lá às informações sobre quais são as empresas que vão ter, por exemplo, diretoras executivas negras e negros, né, nesse sentido. E eu acho que se vocês acessarem também as páginas das ONGs, da CERT, de outras organizações do movimento negro, dá para a gente ter acesso aí a um banco de dados bem grande de empresas, de organizações que são fundadas por mulheres negras, e a gente começar então a consumir os produtos e serviços dessas mulheres para a gente conseguir, né, fazer esse dinheiro, fazer essa renda chegar até essas comunidades, até essas pessoas que tanto precisam, tanto vão precisar ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? É importante, né, a Shirley está comentando a questão da gente trazer a massa da população negra para esse debate, com certeza, né? Se a gente conseguisse fazer esse trabalho educativo financeiro, educativo econômico, para grande parte aí das cidades, das periferias, e fazer essa discussão no sentido de como que a gente vai fazer esse dinheiro permanecer nessa comunidade, né, consumindo, comprando ali, sem dúvida alguma, isso vai ter um impacto bem grande. A gente soubesse o que as empresas fazem com o nosso dinheiro e tudo mais. Então, é um debate que a gente precisa, né, fazer no dia a dia, levar para as escolas, levar para as comunidades, para a gente começar a repensar essa relação, essas relações econômicas que a gente estabelece aí no nosso dia a dia, né.
A Milena, né, tá comentando aqui sobre a dificuldade das mulheres começarem a iniciar as suas empresas. Tem muita dificuldade também, no sentido não só de acesso à informação, até uma estrutura, né, para fazer as atividades econômicas delas serem desenvolvidas. Então, isso também cabe a essas organizações também e às universidades, aos institutos federais desenvolverem aí projetos de extensão, oficinas de capacitação para a gente fazer com que esse conhecimento chegue até essas mulheres, elas consigam efetivamente garantir aí as suas atividades econômicas e financeiras, né? Acho que isso é uma coisa muito importante também, é o papel das universidades e dos institutos federais, né? Não sei se tem mais. Se alguém quer comentar mais alguma coisa, fazer mais algum questionamento, algum comentário em relação a isso. Mas eu acho que é isso, gente. Quando a gente vai pensar em relação ao feminismo negro e mercado de trabalho, a gente tem que pensar o feminismo negro não só como um campo teórico, mas também um campo de ferramentas metodológicas para a gente repensar aí as nossas formas de relação com o trabalho e as nossas formas de relação também aí com as transações econômicas que a gente tem, para a gente efetivamente repensar mecanismos de tirar essa mulher negra dessa condição de submissão. Acho que isso é uma coisa muito importante. E acho que é isso. Uma coisa importante também para a gente, enquanto coletividade, é começar a ter acesso às informações de onde que essas mulheres estão, o que elas fazem, e começar, sem dúvida alguma, não só a consumir esses produtos e serviços, mas também levar informação para a gente consiga manter esse dinheiro dentro das comunidades. Isso é uma coisa muito importante que a gente vai ter que começar a repensar e a restabelecer aí nesse contexto que a pandemia, né, está trazendo aí pra gente. Aí o Wagner comentou aqui que é economia que prioriza a população negra a partir da mulher negra. É importante, se a gente for pensar nas últimas eleições aqui no Brasil, dificilmente a gente não teve, na realidade, um debate de projetos econômicos, mas é importante a gente começar, já que as eleições também estão chegando, né, para prefeito, depois governador e presidência, é importante que a gente cobre dos partidos políticos o desenvolvimento de projetos econômicos do Brasil que considerem a temática racial, né? Não tem como a gente pensar hoje em dia sair dessa crise econômica que nós estamos se a gente pensar um projeto econômico que incorpore essa pauta. Até porque a população negra está na base da economia brasileira. E a gente, né, é uma coisa meio surreal pensar assim, a gente viver num país em que não se debate a questão racial dentro de projetos econômicos de Estado. Né? É uma coisa muito surreal, é algo que a gente vai ter que começar, sem dúvida alguma, a cobrar aí dos partidos políticos, dos candidatos, né, projetos econômicos que contemplem aí o debate racial, especialmente da mulher negra, né, que compõe parte significativa aí da população brasileira dentro desses projetos econômicos. É o nosso papel, sem dúvida alguma, começar a cobrar, né, principalmente na situação que nós estamos vivendo agora, com que essa temática racial ela entre aí em discussão para se pensar um projeto econômico aí de desenvolvimento para o Brasil, né? Bom, a Shirley também comentou aqui em relação a se criar uma rede nacional, né? Eu acho que isso é importante também, por isso a relevância também aqui da Associação da Advocacia Negra. É importante a gente começar a constituir essas organizações para outras profissões, para outros profissionais, para a gente começar, sem dúvida alguma, a fortalecer essas redes do ponto de vista econômico também, para que possa ser sustentável, né? E aí eu acho que já vou encaminhando aí para o final da minha fala, que já são 8h43, né? Acho que é importante isso, quando a gente fala de feminismo negro e mercado de trabalho, a gente tem que começar a pensar a temática racial a partir de um projeto econômico, estrutural, de uma forma mais ampla,
mas também pensar micros políticas econômicas que a gente tem que pensar para transformar a realidade. Eu acho que o feminismo negro vem nesse sentido da gente repensar, né, essas nossas relações de produção e de consumo, fora dessa lógica que a gente trabalha hoje em dia, para a gente efetivamente aí ter um projeto de transformação social. E aí eu acho que eu vou deixar isso de dica para vocês, né? Se vocês quiserem saber um pouco mais de dados, eu tenho um pouco mais de informação sobre isso, eu sugiro bastante os trabalhos aí do professor Marcelo Paixão, que vai trazer dados e uma base de informações bem ampla sobre essa questão dos empreendedores e empresários negros no Brasil. E a gente começar a acessar e observar, quando vamos pensar em termos de mais amplos de mercado, a gente começar a acessar, por exemplo, o Instituto Ethos, ou outras organizações aí que monitoram essas políticas para que na hora que a gente vai tomar uma decisão de consumir alguma coisa, seja um doce, seja uma casa, seja uma geladeira, a gente pensa, porque a gente não tem como fugir muito do consumo dessas grandes corporações, mas é pensar efetivamente em comprar e consumir uma geladeira, um carro, comprar um apartamento, que seja um sapato, mas de empresas, de organizações que efetivamente são comprometidas aí minimamente, né, com uma política de igualdade racial e igualdade de gênero, né? E o feminismo negro vem chamar a nossa atenção para isso, né? A gente precisa, sem dúvida alguma, pensar num projeto de transformação social que considere também as relações de produção e de consumo, mas que nos leve também a refletir a questão de como que a gente estabelece as nossas transações econômicas e a nossa educação financeira para a gente romper com esses mecanismos de dominação, de subordinação, que também perpassa pela esfera econômica que a gente tem na sociedade, né? Bom, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, mas eu agradeço aí os comentários, a esse tempinho que vocês se dispuseram a me ouvir, né? Quero dizer que amanhã ainda continua esse ciclo de palestras aqui que a Ana está fazendo, então eu convido vocês para amanhã estarem acompanhando mais um dia de programações que a gente tem por aqui, reafirmar para a gente, né, na medida do possível, para quem não está desenvolvendo um trabalho essencial para ficar em casa, cuidar de higiene, né, pessoal, lavar as mãos, usar álcool gel. E aí quero agradecer novamente o Estevão pela essa oportunidade de estar conversando um pouquinho aqui com vocês. Qualquer coisa que vocês se interessarem um pouco mais nesse debate, pode mandar mensagem, enviar um e-mail que a gente discute de uma forma um pouco mais aprofundada, né? Essa relação do feminismo negro com o mercado de trabalho, para a gente efetivamente pensar aí como é que a gente pode rearticular as nossas transações econômicas aí nesse período de recessão econômica que a gente está pensando, que a gente vai passar, que a gente está passando, que nós vamos passar mais ainda, de forma que a gente possa fazer o nosso dinheiro, a nossa renda, ser um mecanismo aí de romper um pouco com essa desigualdade socioeconômica que a gente tem no país, certo? Eu agradeço, então, espero que vocês também se aprofundem nessa discussão, né? Que sempre quando vocês forem consumir alguma coisa, consumir um produto, consumir um serviço, ter acesso, né, a quais são os projetos políticos e econômicos que essas empresas estão vinculadas e lembrar desse debate do feminismo negro, que a gente faz uma transformação social aí no dia a dia, né? Acho que é importante a gente começar a pensar no uso do nosso dinheiro, no uso das nossas transações econômicas para a gente rearticular essa condição, né, da mulher negra que a gente tem aí no Brasil. Então eu agradeço e novamente continuem, espero que amanhã vocês acompanhem aí um pouco mais da programação daqui da ANAM, certo?